bem com vocês? Estamos aqui mais um episódio hoje do nosso podcast Rapadoc, é a medicina com gostinho de Nordeste. O nosso convidado de hoje é o Judson, estou aqui com a Helena também, e nós vamos conversar com ele sobre o internato, né, que é uma fase aí que a gente aguarda tanto para chegar, e ele vai falar para a gente aí um pouquinho sobre isso. Primeiramente, conta um pouquinho da sua história. Quem é você? O que te trouxe aqui para a UESP para fazer medicina? Bom, meu nome é Judson Barroso, tenho 26 anos. Eu sou natural de Brasília, mas eu moro aqui no Piauí, no interior do Piauí, já há bastante tempo. Então eu me considero filho da terra, eu sou meio que um piauiense de criação. Eu moro no interior, Água Branca, Piauí. E aí eu vim para a capital, na verdade, para fazer outro curso. Eu fazia outro curso superior, que era Ciência da Computação, na Universidade Federal. E aí eu tinha o costume de todos os anos fazer o Enem, mesmo depois de já estar no curso superior. E aí num desses Enems que eu fiz, a nota estava razoável. Na época a nota média da UESP não estava tão grande. E aí teve muitos chamamentos e eu acabei entrando meio que por acaso. Então minha relação então inicial com a medicina... Você era um cara do TI e acabou chegando na medicina porque já que deu... Foi meio que isso. E como é que foi essa transição? Sair de um curso de exatas e ir direto para um de biológicas? Foi traumatizante, porque nas exatas o tipo de avaliação, como é o ensino, geralmente é bem diferente de como é nas biológicas. Então, por exemplo, para alguém que estudava cálculo, ir para anatomia 1 foi uma sensação bem diferente. Complexo. Eu já acho que seria totalmente o contrário. Eu tenho vontade de fazer ciência da computação também. Depois a gente até conversa sobre isso, a razão disso. Mas eu tenho medo das matérias de cálculo, justamente. Eu já fiz mecânica industrial, mas era antes da engenharia, né? Era aquele limbo entre o técnico e a engenharia. Acho que é um tecnólogo, assim. Um pós-ensino médio eu já sofri um pouco, imagine. Imagino. O Judson, galera, eu tô aqui atrás das câmeras hoje aqui, o Ícaro, o Francisco, ele até te mandou uma pergunta, né, perguntando como é que foi essa transição, né, falou que te conheceu da TI, e, assim, queria saber, né, como é que foi essa mudança, foi muito repentina, assim, pra ti, teve que se adaptar bastante? Bom, a transição aconteceu da seguinte forma, eu havia colocado a minha nota para a lista de espera da medicina da UESP no início do ano, e eu tinha esquecido completamente dos chamamentos, eu não achava que ia dar certo. E aí, de repente, 6 meses depois, um cara falou comigo, é o Johnny, que era de uma turma na frente da minha, ele era do centro acadêmico. Inclusive, alô pro Johnny aí, se ele estiver assistindo. Ele mandou mensagem, ei, cara, você tava na lista de espera da medicina da UESP? E aí eu tava, mas... Lembrou. Eu achei até que pudesse ser um trote. Ele, olha, eu acho que tu passou e tal, dá uma olhada. Aí eu fui lá, entendeu? Eu tava no ônibus, assim, na hora. Eu peguei, caramba, olha, deu certo e tal. E aí aí onde começou toda a mudança, né? Aí me matriculei, comecei o primeiro período. Aquelas disciplinas básicas são sempre bastante massivas. Eu lembro que... Chegou a trancar o outro curso? Sim, ou não? sim. Teve um tempo que não precisava, né? Era na Federal que você fazia outro curso? Isso, na Federal. Teve um tempo atrás, não sei como que era aqui, mas às vezes a pessoa fazia um curso na Federal e passava numa estadual, ela continuava, dava conta, mas que medicina não dava conta não. Medicina prestada. Não tem como, a carga horária não permitiu. E eu acho que essa, inclusive, é a principal diferença entre os dois cursos, que a carga horária lá era bem menor. Apesar de ser um curso integral também, a carga horária é exorbitantemente diferente. Na medicina, você praticamente fica a semana inteira dentro da universidade. E aí são muitas disciplinas, o volume de cada disciplina é muito grande. Então anatomia, por exemplo, que era a disciplina que eu tinha mais trauma, foi bastante traumatizante. O primeiro período eu não sabia como é que eu ia fazer, mas algumas disciplinas eu lembro que eu gostei muito nos primeiros períodos, que foi tipo biologia molecular e celular, fisiologia eu lembro que eu achei maravilhoso, genética. Assim, teve umas que eu gostei bastante, tipo bioestatística. Geralmente nas matérias que o pessoal mais foge, tu gostou. Pois é, como eu tô falando, eu entrei meio que de paraquedas ali, infelizmente eu não fiz aquele estudante de medicina starter pack, eu não assisti Grey's Anatomy antes de entrar, mas... O negócio que foi a nota deu...
costumam pagar bem. Então, Foi tipo, vamos ver aqui o que vai dar, e no decorrer do curso, cara, eu fui só me apaixonando. Parece que nos primeiros períodos foram mais difíceis, mais exaustivos. A gente se sente às vezes até desmotivado com a quantidade de coisa que tem que fazer. Mas foi só melhorando no decorrer do tempo, que era o contrário do que meus veteranos falavam. Geralmente o pessoal falava que, olha, tal período, o próximo é mais difícil. Pra mim foi o oposto, o mais difícil foi o primeiro. Tenho percebido isso daí, cara. E aí foi melhorando. Vou concordar com você. O primeiro foi o mais difícil, eu achei que eu ia reprovar em várias coisas, eu cheguei assim, putz, desistir, eu não vou. Mas, puta, que vergonha que eu vou passar aqui se eu precisar desistir. Aí no segundo já foi difícil, mais tranquilo, o terceiro foi sossegado, o quarto agora, Quartolândia. Fantástico. Tá fantástico. Pronto. E como é que foi essa trajetória até o ciclo do internato, que é o que você está acabando de sair agora? Bom, aí assim, o nosso curso ele tem essa divisão, né, de 2 em 2 anos, muda o período do curso, né? A gente tem o ciclo básico, né, com as disciplinas básicas que dão a fundamentação mesmo científica ali da medicina. E aí você tem o ciclo clínico, né, que são as disciplinas focadas em cada especialidade. E aí depois você tem o internato, né, que é, explicando para o público, acho que talvez não conheça, o internato ele é o período final do curso de medicina, que corresponde a um estágio obrigatório que a gente tem que fazer dentro dos hospitais. E aí a gente acaba rodando pelas principais grandes áreas da medicina para ter um contato próximo, e é o momento em que a gente meio que coloca em prática toda a bagagem teórica que a gente teve no decorrer do curso. Pô, bacana. E quando, por exemplo, você trabalhava lá na área de engenharia já, ou não? Eu trabalhava na área da ciência da computação. Eu fazia meio que uns bicos, assim, Quando você freelancer. entrou agora na faculdade, precisou continuar trabalhando ou não? Estava sendo bancado por alguém? Cara, assim, o meu pai sempre me ajudou financeiramente, mas eu sempre trabalhei com computação. Então, eu fiz um curso técnico antes de fazer ciência da computação. Eu fiz um técnico. Já trabalhava nessa área de... Já trabalhava. O meu ensino médio ele foi atrelado a um curso técnico, que foi no Instituto Federal. E aí eu comecei desde essa área a tentar pegar uns freelancers e tal, então eu sempre trabalhei. E aí quando eu entrei no curso, infelizmente isso foi ficando de lado porque o tempo é muito reduzido, aí não tem como... O tempo ficou reduzido. É uma coisa que é curioso, que eu também queria mais uma curiosidade em relação à engenharia. Eu não sabia que você tinha feito, então eu vejo muita gente desistindo de engenharia e pouquíssimas pessoas desistindo da medicina. É porque engenharia é muito mais difícil? Ou é porque o cara ele se bota uma pressão quando entra na medicina, poxa, eu tentei tanto isso daqui, agora eu não posso desistir? O que você acha que é, na tua opinião aí? Assim, eu acho que ambos têm dificuldades, mas são dificuldades diferentes. Como eu falei no curso da medicina, a gente tem um volume de conteúdo muito grande e que se você não souber administrar muito bem seu tempo, você acaba se prejudicando em uma disciplina ou outra. Lá não, o volume é muito pequeno, mas a dificuldade é bastante grande. Por exemplo, a taxa de reprovação numa disciplina de cálculo na Universidade Federal é altíssima. Então, tipo, eu lembro que na minha turma, eu acho que eram 40 pessoas. É mais ou menos como... sei lá, uns 8 passam assim de primeira. É o que eu imaginava. O curso de medicina, assim, ele é relativamente mais fácil, porém mais volumoso. É denso, é muito denso, ele te estressa. Ele acaba com a tua saúde mental. Mas é passável, é fazível. Dá pra fazer, viu, gente? Não se preocupe. Dá pra fazer. Engenharia é aquele negócio assim que você olha e fala, putz, não aguento essa merda, eu não preciso disso. E abandona porque a dificuldade é tanta que você nem consegue se estressar mediante do negócio. Cara, e o mais interessante é porque eu acho que as duas áreas, tanto a ciência da computação que eu fazia quanto a medicina, elas são, assim, tem muitas áreas de atuação. E aí, querendo ou não, tem áreas que existe interseção. Então, eu entrei na medicina, mas eu nunca abandonei ciência da computação. Sim. Então, por exemplo, o meu primeiro projeto de iniciação científica foi uma aplicação de visão computacional, que é uma área da computação, na medicina. Que foi meio que um programa que contava células automáticas, foi tipo isso, o meu primeiro projeto de pesquisa. E agora, nessa reta final, você ainda pensa em atrelar a medicina e as ciências tecnológicas para a vida profissional?
Sim, sim, e na verdade eu continuo atrelando, porque, por exemplo, eu estou mexendo muito agora com análise estatística de trabalhos científicos. E aí eu uso uma linguagem de programação chamada R que serve para análise de dados. Você manja desse negócio aí? Sim, Você sim. presta consultoria disso, dá aula? Cara, eu tô começando a meio que fazer análises para as outras pessoas, terceirizar esse serviço. E aí é meio que uma forma de eu tentar manter esse contato. Bem, é que você falando aí desse negócio de linguagem, agora eu vou te falar por que eu penso depois em fazer engenharia da computação. Tem um professor nosso de bioestatística, o João, que ele sempre vive falando: não, isso aqui você não precisa mais saber fazer porque isso daqui vai ser feito por um algoritmo. Isso aqui você não precisa mais fazer porque é uma máquina que vai fazer. Você vê que realmente o futuro da medicina está atrelado aí à ciência da computação, aplicativos. Você não vai mais ter que saber fazer muitos diagnósticos, porque você vai digitar lá os dados e o próprio aplicativo vai te dar as possibilidades. Assim, eu até participei de uma liga com esse professor de tecnologia aplicada à saúde. E aí, minha opinião sobre esse assunto é a seguinte: eu acho que a computação, a tecnologia, tem limitações e tem vantagens, né? Então, em algumas áreas em que, por exemplo, a capacidade humana ela chega à exaustão muito rápido, por exemplo, na radiologia, na patologia, que são áreas que trabalham com imagens e que são trabalhos, assim, repetitivos, vamos dizer assim, e que um computador consegue executar. Consegue processar muito mais informação, né? Ele olha ali aquela imagem, ele consegue identificar, rastrear muito mais numa lâmina do que o nosso olho conseguiria ver. Ele consegue prever por padrões, né? Um câncer que a gente só conseguiria ver ali 2, 3 anos depois, ele já consegue identificar padrões. Justamente. Então, eu não acho que vá substituir o trabalho do médico, mas eu acho que vai servir como uma ferramenta indispensável. Tal qual é um estetoscópio ou o seu celular, um cronômetro perto de você. Inclusive, eu estava pesquisando alguns Littmans digitais. Já você existe. Coloca ali, ele grava o som e você consegue amplificar ele no celular para ouvir. Um exemplo, eu tava tentando fazer um trabalho que mexe com um eletrocardiograma e eu encontrei um artigo de uma inteligência artificial que consegue identificar anemia pelo eletrocardiograma. Então é uma coisa assim que para nós, para humanos se alimenta com dados e ele te responde com as coisas. Né? Mas tem que ter alguém para programar. Por isso que eu queria entrar nessa área aí também. Eu achei, quando você falou, cara, você já tem metade do que precisa. Tem algumas faculdades, principalmente fora, por exemplo, o John Hopkins, lá nos Estados Unidos, eles focam muito nessa área de bioestatística, para análise de dados, para saúde pública. Eles têm um curso, inclusive, de R lá, que quem faz medicina lá tem acesso a esse tipo de material, que eles pensam muito nessa parte do futuro, nas possíveis aplicações. O que eu tô vendo, assim, vários cursos de medicina, espalhando, muito curso de medicina, muito médico se formando, muita gente indo para os países vizinhos para fazer medicina e depois tentar revalidar o curso. Vai chegar uma hora que vai saturar o profissional e você vai ter que ter algo de diferente para oferecer. De repente, esse é algo de diferente para se oferecer, né? Eu tô contando com isso. Tá contando que seja, né? Já está preparado. E aí, no internato, você conseguiu aplicar também seus conhecimentos não só para a questão de trabalho, de complementação de currículo, mas sim dentro dos hospitais, dentro do ciclo do internato, realmente? Assim, no internato não tanto, porque assim, cada hospital, cada serviço já tem meio que o seu protocolo definido de como funciona o atendimento, o que deve ser feito. Muitas vezes é feito ainda à mão, papel e caneta mesmo. E nessa parte a tecnologia não entra tanto. Mas eu diria que você ter conhecimentos de informática básica ajuda de alguma coisa no internato. Eu vi que tem na clínica médica ali do HGB, o pessoal já faz tudo eletrônico, é tudo prontuário digital. Vem, preenche, já vai para todas as informações. Então o cara que sobe da enfermaria para a cirurgia, ele já acessa lá no computador o prontuário, e tem a versão impressa sempre, que
vai demorar um tempo ainda para eliminar de vez, até que o pessoal substitua aquele monte de papel por um tablet, vai levar, acho que, aí uns bons 10, 15 anos ainda. Mas no momento dessa transição, tem o computador para você só preencher as informações e também a versão escrita. Dá tempo de olhar, assim, quando você está no internato, de ficar... divagando sobre os sistemas, o que poderiam fazer. É que eu vi que o sistema ele é meio trava às vezes, você vai lá, digita, daí não vai, você não consegue achar as informações. Pois é pouco útil nesse quesito aí. Bolha de papel ali, você gira lá, eu vi mesmo. Acho que na pesquisa, essa parte de tecnologia ajuda muito. Talvez na área de empreendimento também, né, vai ajudar bastante. Mas assim, no internato em si, eu acho que ainda não... O rapaz que a gente tava acompanhando, ele se estressava com o computador, ele falava, alcança pra mim aquela pasta ali. Pega o papel, né? Que acabava sendo bem mais rápido. Acabava sendo mais rápido ele aguardar, ele virar as páginas para ver a evolução do paciente, do que procurar no computador. Não, vocês vão entender que a impressora é um dos maiores inimigos do interno. Pois é. Conta pra gente um pouquinho da sua função no internato. Qual a função do papel, qual é o papel do aluno ali? Pronto. No internato, a gente está num estágio supervisionado, Sim. né? Então, querendo ou não, tudo que a gente faz em termos de medicina é sob supervisão. Ou deveria ser, na verdade. Pois é. E aí, assim, como é que funciona nos ciclos? A gente tem ciclo que está mais focado para a enfermaria, né? Que é dentro dos hospitais, indo de domingo a domingo, atendendo pacientes que estão lá nos leitos e passando os casos para o médico preceptor, que é quem está lá para nos ensinar. E tem ciclos que são mais ambulatoriais, que você atende o paciente e depois de lá ele vai embora para casa dele. Sim. E aí nesses ciclos a gente costuma atender em conjunto com o médico preceptor. Então o interno, no momento do internato, ele meio que põe as mãos para trabalhar mesmo. Ele faz o exame clínico, coleta a história clínica, solicita exames, tudo sob supervisão, mas com uma certa autonomia. Então, assim, é a medicina na prática pura ali. Exatamente. Como é que funciona a questão de avaliação? Porque na faculdade a gente tem as provas e tudo. Como é que é no internato? Que é diferente do clínico, que a gente tem metade prova prática, metade prova teórica. E no internato? No internato, cada ciclo, ele meio que tem a sua forma de avaliar. Alguns ciclos têm atividades de ensino, como por exemplo a apresentação de seminários, né? Meio que é para ter um grupo de discussão. E assim, a maioria dos ciclos não tem essa prova, por exemplo, uma avaliação formal. Sim. Mas como você está lá todos os dias, em contato com o preceptor, participando do serviço, fazendo as atividades, ele meio que consegue ter um contato muito próximo com você e aí ele avalia e dá a sua nota, o preceptor. Né? Então vai mais pelo desempenho e justamente ali o domínio que o estudante tem naquela função dele. Isso, exatamente. Então você está lá fazendo as atividades e quase sempre, por exemplo, nos ciclos de enfermaria, a gente tem discussão sobre os casos. Sim. É meio que um, entre aspas, PBL, né? Você tem o caso clínico aqui do seu paciente e você quer tentar resolver todos os problemas dele da melhor maneira possível. Então, um só paciente, ele tem um mundo de conteúdo que você precisa dominar para conseguir atender ele bem. E aí as discussões de caso clínico giram em torno disso. Então, quando você tem domínio sobre os conteúdos que você está mostrando, domínio na execução das suas atividades, obviamente o preceptor vai te olhar com olhos um pouquinho melhores. No internato é o que mais se aproxima daquele sistema PBL. Exatamente. Para dizer a verdade, a melhor forma que eu acho de estudar para o internato é exatamente assim, é você pegar o seu paciente, que você é responsável, identificar todos os problemas, qual é o diagnóstico sindrômico, se ele está sem diagnóstico, quais são os diagnósticos diferenciais, ou se ele já está tratando por alguma coisa e teve uma complicação, como é que você poderia manejar melhor. É sempre assim, sempre com algum paciente você tem alguma coisa para tentar aprender. E aí você meio que monta o seu próprio PBL, é meio que assim. Ô Judson, e na parte das notas, o cara no início agora, né, se preocupa muito com IRA, né, para conseguir uma monitoria. Tem essa preocupação, muda a perspectiva da nota, assim, do IRA, assim, da pessoa? Assim, o IRA, ele não tem
tantas utilidades no decorrer do curso. Ele é usado como critério de desempate para muita coisa e para concorrer às monitorias, e também é um critério para ser laureado, né, no curso quando tem ida acima de 9. Mas, assim, pro internato não importa tanto essa questão de ida e tal. O que vai importar é como você está fazendo o serviço no dia a dia. É interessante isso que o Ícaro perguntou pelo seguinte. Eu vi na Fundação Municipal de Saúde que alguns editais de concurso interno para estágio remunerado dependiam no ir acima de 8. Ah, pois é. Então, processos seletivos para estágios costuma contar, né? Assim, a maioria dos estágios que tinha aqui, pelo menos na época que eu fazia, tinha alguma prova objetiva e aí o IRA entrava como um critério adicional para... Desempate ou algum ponto adicional. Isso. Os editais que eu vi, o IRA era pré-requisito. Você tinha que ter o IRA acima de 8 para concorrer àquele estágio. Aí era no HUT, no caso, que eu vi, e tinha um de 8 vagas para a Fundação Municipal de Saúde, que era geral. Aí eles iam mandar para a Regina Rosa, para a HUT, para as UBSs aí, em geral. Algum desses estágios seus foram remunerados? Pronto, eu participei de um estágio remunerado que foi no Hospital da Polícia Militar. Era um estágio mais focado no centro cirúrgico, e aí a gente ia acompanhar as cirurgias, e aí teve um processo seletivo nesse estilo que eu expliquei para vocês. Uma prova objetiva, e aí o IRA também entrava como um dos critérios lá de classificação, e aí você entrava e recebia uma bolsa. E tinha algum prazo, ou você saiu porque quis, ou... O estágio tinha a duração de 1 ano, e aí se você quisesse permanecer, você poderia estender por mais 1 ano. Aí eu fiquei os 2 anos no Hospital da Polícia. Foi no internato ou foi antes? Antes, pouco antes do internato. A partir de quanto tempo que pode entrar nesse estágio aí? Esses primeiros estágios remunerados, eles começam a surgir a partir de qual período aí, mais ou menos? Se eu não estou enganado, é do 5º para frente ou é 6º para frente. Do 6º para frente. Ia perguntar alguma coisa, né? Estágio remunerado, ele dá para abater carga horária no internato ou são coisas independentes? Não, assim, o estágio remunerado ele é um estágio extracurricular. Aí ele serve para abater essas horas extracurriculares que você precisaria. Mas o estágio curricular obrigatório, que é o do internato, não pode ser abatido assim. O que pode acontecer é você tentar fazer uma parte do seu internato em outro hospital-escola. Teve gente que conseguiu fazer assim, então tinha um contato, cada hospital disponibiliza lá os meios do interno tentar fazer isso. E aí tem meio que um edital, entre aspas, de como você faz para fazer uma parte do seu internato lá. E aí você dá uma entrada lá, aqui via coordenação do curso, e consegue fazer uma parte do seu internato fora, em outro hospital. Você fez uma parte do seu internato fora ou não? Fez tudo aqui? Não, eu fiz tudo aqui. Não é bom saber que tem como, porque eu tenho interesse em fazer algumas coisas fora. Especialmente para quem é de fora ou quem já sabe bem assim qual a especialidade quer seguir, é muito interessante. Tem alguns hospitais grandes que disponibilizam isso. Lá de São Paulo, por exemplo, IANSP, por aí vai, vários outros. Eu queria tentar na UFPR. Até você comentou que com a gente em off que tem vontade de ir para a UFPR. Quais são as possibilidades aí que você tem avaliado para residência? Bom, eu estou pensando bastante. Eu gosto muito de clínica médica. Eu estou pensando bastante na Unicamp, de Campinas, São Paulo, e na UFPR. Porque, assim, não existe um critério objetivo para definir quão boa é uma residência. Não tem uma avaliação, por exemplo, publicada pelo MEC, nem nada assim. Então você meio que descobre isso conversando com egressos de lá, ou residentes, e aí você vai tentando se informar sobre como funciona o serviço e se tem as características que você acha que seriam interessantes para você. Uma coisa interessante que você mencionou da clínica médica, a primeira vez que eu fui para uma clínica foi acompanhando o Judson. E eu queria saber justamente isso. Como é essa relação de trazer alunos de outros ciclos para dentro do internato, para te acompanhar? Isso também ajuda no seu aprendizado, né? Na fixação de memória. Sim, sim. Assim, tem um ditado popular que as pessoas dizem que a melhor maneira de aprender é ensinando. Sim. E querendo ou não, muitas vezes a pessoa que tem um pouco menos de conhecimento sobre o tema, ele vai te apresentar uma dúvida que muitas vezes você não está sabendo também. Então é interessante quando tem pessoas lá que te instigam a estudar todo o conteúdo e dar até um atendimento melhor para o paciente, porque tem alguns trabalhos que tentam explorar isso, que hospitais e escola
costumam ter um atendimento melhor para o paciente do que os que não têm esse ambiente de aprendizado, entendeu? Então é muito interessante. A pessoa está mais interessada em fazer o trabalho porque ela está interessada em aprender também. Faz parte da formação dela. Eu vejo isso quando eu vou na clínica, eu sento e estudo aquilo. Se o professor pede na aula, eu quero que vocês estudem tal coisa para tal aula, eu olho meio por cima, ali não é aquela mesma dedicação de eu estudar para ir para o hospital, para colocar em prática. Quando eu tenho que estudar alguma doença para ir para a clínica médica, eu estudo com gosto, eu vejo várias fontes, eu dou uma olhada em todas as possibilidades, porque eu chego empolgado para ver aquilo na prática. Se é para ir para a sala de aula ou para estudar para uma prova, já não dá a mesma alegria, não dá a mesma motivação. E é muito bacana porque o internato ele serve exatamente para isso, ele serve para fazer uma exposição para você dos casos, né? Sim. Então, quando você, por exemplo, está estudando uma doença, vamos supor aqui uma doença rara, quando você vê um caso e quando você só estuda no livro, tem uma diferença importante, porque quando você vê, aquele caso passa a ter, aquela doença passa a ter um rosto e um nome, então você vai lembrar do caso muito mais do que se você só tivesse estudado ele ali na teoria e nunca viu na prática. Isso é muito verdade. No primeiro período eu fiz um trabalho sobre doença de Chagas, Carlos Chagas, e esse semestre eu tive a oportunidade de ter contato com um paciente com doença de Chagas. Tivemos. Então, assim, é uma realidade diferente, é uma sensação diferente. Você vê na prática aquilo tudo que você viu ali na teoria, que estudou tanto, que mastigou tanto. E você que está para se formar, qual é a diferença que está sentindo nessa questão de estudar para o internato em si, né, para atender ali um paciente da melhor forma que possível, e para estudar para a residência? Qual está sendo essa diferença? Você já começou a estudar? Sim. Tá conseguindo separar aí? Pois é, assim, a maior parte das pessoas durante o internato estuda para a residência. Sim. Aí eu não tenho assim, esse objetivo a curto prazo de ir para a residência tão cedo. Eu quero primeiro trabalhar um pouquinho e aí depois ir para a residência. E aí o foco que eu estou tendo agora é um pouquinho diferente. É mais para concursos, por exemplo, o Médico pelo Brasil que passou agora, eu cheguei a participar. E aí o meu foco é mais esse do que residência. Mas eu acho que tem como atrelar bem assim, o estudo do internato e da residência. Até porque, como eu estava falando, quando você estuda um conteúdo teórico e vê ele na prática, aquele conteúdo passa a ter um rosto, você passa a lembrar muito melhor. Então, você consegue meio que manusear. Alguns preparatórios são um pouquinho mais rígidos com relação ao calendário, e aí você acaba tendo que abandonar o estudo por internato, ali em detrimento da residência, né? Querendo ou não, isso acontece vez ou outra, porque tem prazos e tal. Mas é uma coisa que não é impossível fazer, é bastante difícil, porque o internato, o curso puxado. Ele fica bastante puxado, mas tem como. Teu foco está em instituições específicas ou você também avalia o ENARI? Bom, eu avaliei a possibilidade de fazer o ENARI, mas eu não fiz o desse ano. Esse ano você não eu não fiz o ENARI desse ano, mas eu estou focando nele nos anos que vem. Ele libera várias vagas e aí você escolhe depois, né, o que te agrada. Então quer dizer que o teu favorito é clínica, por enquanto. É isso, clínica. Não pensa em fazer uma especialização dessas que você consegue fazer EAD e depois prestar a banca da sociedade para Pois é, assim, dar um título. Como eu ainda não decidi tão bem qual a subespecialidade que eu estou pensando em fazer, a clínica médica ela é uma residência que tem várias, vamos dizer assim, subespecialidades dentro dela, né? Então, por exemplo, cardiologia, pré-requisito, né, de muitas. É pré-requisito você fazer clínica médica antes. E aí, querendo ou não, quando você for para a clínica médica no serviço, você vai ter uma tendência maior para alguns lados. Aí, por esse sentido que eu estou pretendendo fazer clínica médica. Bom, você já falou que está pretendendo aí, mas o que você não pretende de jeito nenhum pela sua experiência no internato? Eu acho que obstetrícia realmente... Conta o trauma aí da maternidade pra gente. Agora é hora de desabafar. Meu Deus. O que te afligiu no coração nessa época aí? É que a gente perguntou aqui, tava conversando antes de começar a gravação, pro Judson, qual que tinha sido a parte mais difícil pra ele. Ele confessou pra gente, o meu estágio mais difícil foi na maternidade. Na verdade é porque lá a carga horária é bastante puxada.
E como vocês sabem, criança nasce o tempo todo, então a maternidade funciona meio que em escala industrial. Não tem horário, né? Não tem horário, não tem dia. O tempo todo tá O tempo todo. nascendo tá gente, sendo produzido, chegando o tempo gente, todo tá nascendo. nunca para, então é bastante puxado, é um ciclo bastante difícil. Vocês vão entender quando chegarem lá. Ô, Judson, deixa eu te perguntar. Agora, né, muita gente vê essa questão do método de estudo, né? A gente falou em episódios anteriores como é que é a melhor forma de estudar. Tipo, eu faço ficha de resumo e faço muita questão, né? Vejo muita gente também assim, com às vezes um livro debaixo do braço, né? Um Néter ali, o Muri. Só que tem muita gente agora que, tipo assim, a gente sai do ensino médio, às vezes vai para medicina direto, mas às vezes a gente vai para um cursinho, né? Depois volta para um cursinho depois da medicina para fazer para residência. Tipo, o que tu acha que é melhor? O cara, ele pegar um livro de referência mesmo ou aquela didática já do cursinho? Eu acho que... Cara, assim, eu vou explicar como eu fiz no decorrer do curso. No ciclo básico e no clínico, eu ainda pegava bastante os livros de referência. Porque, querendo ou não, cada disciplina, a maneira de você se especializar nela ali é pegando as principais referências que os professores estão colocando. E aí eu fazia muito resumo. Então, tipo assim, como eu tinha um tempo maior, eu pegava a referência que o professor dava, eu olhava alguma outra referência que alguém indicou que é interessante, eu olhava ali um artigo mais recente, ou uma diretriz, eu tinha todo esse tempo. Sim. No internato você não tem todo esse tempo. E querendo ou não, esse tipo de estudo que você lê e faz resumos, como era o meu caso, eu fazia aquele resumo bem tradicional, Sim. sei lá, 5 páginas de resumo. Detalhe que o resumo dele é um dos mais famosos da nossa faculdade. Tem um até que popularizou, né, um ou outro daí. O de psicologia médica, bem famoso. Salvou. Sim. Tem esse resumo aí, é verdade. Ainda existe esse Esse resumo. resumo, ele vai perpetuando. Vocês? Ele vai perpetuando, assim, ao longo do tempo, o resumo todo mundo vai recebendo. É o dele e os da Maria Eduarda, Sim. que todo mundo conhece. Pronto, aí a função de vocês é pegar esses resumos e atualizar e corrigir os erros. Passar pra frente é o que a gente faz, mas eles estão lá, firme e forte. Pois é, aí voltando dessa parte dos resumos, né, eu fazia esses resumos bem tradicionais, e aí no internato eu já não tenho tanto tempo para escolher a fonte que eu vou estudar. Aí eu adotei uma estratégia um pouquinho diferente. Tem um site de atualização em medicina baseada em evidência que chama UpToDate, que ele é um pouquinho caro, mas você dividindo ali com alguém dá certo. E ele tem artigos extremamente atualizados sobre praticamente todas as áreas da medicina. Então é como se fosse um grande livro que você não precisa estar procurando qual é a melhor referência. Geralmente lá ele vai te dar o conteúdo e a evidência que sustenta o conteúdo. Olha, isso aqui é assim porque tem tais estudos que mostraram isso. E aí é um jeito de facilitar o estudo. Agora também no internato eu estou usando muito flashcard, que é uma estratégia um pouquinho diferente, né? É um estudo mais dinâmico, mais ativo, bem bacana. A edição aqui, ó, vai colocar depois aqui o site que ele indicou pra gente do site Do UpToDate. Do UpToDate, né? UpToDate, tá? Bom, pra pegar os artigos atualizados aí. Inclusive é muito bom para trabalho também. Eu gosto de usar aquele site, o Med Manuals, para poder ler o básico sobre as doenças. Tem um site que ele é até gratuito, que chama, acho que é Medscape, que ele é esse mesmo esquema do UpToDate, só que artigos abertos, entendeu? Ele é muito bom também. Esse é por artigo, né? Esse que eu falei, o Med Manuals, é mais um resumo da doença. Ele dá um resumo ali do que é a doença, para eu já ficar inteirado. Aí, quando eu for buscar os artigos, eu já vou naquele roteirinho que ele me deu. Ali, esse é bom porque tem a versão pro profissional e tem a versão para a população. E é uma versão... Eu acho que eu sei que site é esse. Até eu já consultei ali de vez em quando. Biblioteca de Saúde Virtual. Não, é como eu tô falando, no internato. Tem uma linguagem mais complexa, que nem o Ícaro falou, que é para profissionais médicos, então eles arrocham mesmo, falam com os termos técnicos, e tem uma versão mais simples que é para a pessoa só entender a doença que ela tá.
E é muito interessante ter essa linguagem mais voltada para o público, porque também é uma proposta de educação em saúde que é importante. É melhor do que simplesmente digitar os sintomas lá no Google e ele te voltar um câncer ou alguma coisa E é bacana pesada. até para você poder indicar pro teu paciente, ó, tem esse site aqui, é confiável, o que você vê ali, o que eu estou te explicando aqui dos teus sintomas, depois você vê lá, você vai encontrar, do que ele tentar achar por conta própria o que ele tem. Justamente, acho que esse site aí, se eu não estou enganado, ele tem até o nome do autor, você consegue pesquisar se aquele autor existe, é médico mesmo. Tem fontes, né? E como eu tô falando, no internato, como você não tem mais esse tempo todo para escolher a fonte, na ausência do tempo, alguma fonte é melhor do que fonte alguma. Exatamente. Não Então, dá pra botar vozes da cabeça lá. Exatamente. É bacana Sempre você importante. saber sempre os livros de referência. Eu uso plataformas, eu uso o Sanar, eu uso o Jaleco, aí agora assim também o Lectúrio e tô pegando agora o MedSimple também. Agora vai ter mais um aí que você falou. E quando eu chegar no curso eu tô gastando mesmo que o pessoal no particular, aí só de plataforma. Cara, esse UpToDate é muito completo mesmo. E o mais interessante dele é que cada artigo lá que tem, tem a versão resumida, tem um resumozinho de tudo que foi dito no artigo no final, você consegue links para outros conteúdos relacionados, e cada páginazinha dessa, ela é revisada por pares, ou seja, ela é escrita por um especialista e é revisada por especialistas também. Então, por isso que eu estou usando bastante, porque você pode ir com uma confiança um pouco maior. E é caro? Eu não lembro quanto tá, mas eu acho que é $20 para estudante, uma coisa assim. O meu raciocínio, tem gente que paga 10 mil por mês para fazer medicina. Eu faço de graça. Então se eu tiver que gastar ali 200, 300 reais de plataforma por mês, tá de graça. E como você falou, sempre tem essa possibilidade de dividir ali com 2, 3 colegas que dá certo. Só não sei se isso é legal, hein, gente, ó. A gente não falou isso aqui, ó. A gente não falou isso de dividir. Dividir, não, cada um com Individual. Na verdade, eu me enganei, eu não dividi, eu pago só. Eu queria perguntar também, Judson, porque assim, eu sou uma pessoa muito desorganizada, né? Assim, em relação a o que eu vou fazer amanhã, eu vou, né? Só vou. E aí, como é que é essa questão da organização da tua vida mesmo, né? Tipo, agora eu vou ter que ir para aquele hospital hoje, né? Tem um compromisso do internato. Depois que sair, tu tem alguma dica para isso aí? Bom, assim, eu acredito que, como vocês já estão no terceiro período, vocês já devem ter começado a se organizar no quarto, né? Quarto e terceiro. Vocês já começaram, então, a perceber que se não se organizar, Não dá certo. dá muito errado. E aí no internato não é diferente. Querendo ou não, você tem que cumprir determinadas funções e tem que estar lá em horários bastante cedo. Alguns ciclos você tem que estar 5 horas, outros ciclos você tem que estar 7, outros ciclos você tem que estar 8. Então, dependendo do ciclo, você consegue ter uma liberdade maior ou não. Mas assim, como é que funciona aqui a minha vida basicamente no internato? Eu estou num ciclo em que eu tenho atividades pela manhã, em todos os dias da semana, inclusive domingo. E aí no período da tarde eu uso geralmente para estudar. Então eu estudo, tenho que estar lá pela manhã, em torno das 7 horas. Aí eu estudo tanto os casos para a enfermaria quanto estou estudando para as provas de concurso. E você faz isso em qual ordem? Você vai na enfermaria, vê que tem os casos e aí quando volta para casa você estuda aquilo que você viu que tinha lá? Ou você estuda antes para chegar lá e botar em prática? Por exemplo, agora eu estou no ciclo de neonatologia, que é uma parte da pediatria. Eu já havia revisado os principais temas de pediatria antes de entrar no ciclo. Isso é uma passagem. Isso. Aí, quando você tá lá, querendo ou não, surgem dúvidas para... você pegou um caso de sífilis congênita ou toxoplasmose congênita. Querendo ou não, a maneira de conduzir, que tem um algoritmozinho lá bem certinho, se o bebê tem isso, o exame deu isso, você tem que tentar fazer isso. Você não lembra exatamente todos os passos. E aí você acaba tendo que revisar, reestudar. E são temas que também caem nas provas. Então, querendo ou não... Tá ali revisando e estudando ao mesmo tempo. E você mencionou que é uma rotina muito puxada, de domingo a domingo, às vezes todas as manhãs, de tarde. Como é que fica a vida pessoal, os hobbies, para administrar tudo isso?
a organização é muito importante, mas dá certo. Vida pessoal, que é isso aí? Não tem não, né? Ah, para, Assim. você tá colocando um banho de água fria, né, gente? Pô, a gente conversou com uma outra colega esses dias e ela falou assim, não, dá pra namorar, dá pra sair com os amigos, é só saber se organizar. Aí você fala assim, não, ela tá no ciclo anterior, aqui não tem mais isso. Cara, assim, por exemplo, esses ciclos que você tem que estar todo dia e pela manhã cedo, eu já falei pros meus amigos, cara, se você quer me chamar para sair, eu tô disponível todos os dias, mas tem que ser cedo, você não pode me chamar para sair de noite, tem que ser de tarde ali, alguma coisa mais light para eu voltar para casa e 9 horas tô na minha caminha, no horário razoável ali pra dormir. É tomar um café no shopping. Tomar um café, Não dá é pra você curtir rolês. um fim de semana no show do fulano, tomar Não todos dá, aí. vai. Infelizmente a Vai gente ser não uma- consegue tão bem, mas... Serão compromissos tranquilinhos, né? Mas existem ciclos que são menos puxados, ciclos que você não trabalha no fim de semana, aí a coisa fica diferente, dá pra fazer aquele churrasquinho com os amigos. Eu tenho vencido a minha procrastinação desse jeito. Se eu ficar em casa sem fazer nada, eu não estudo. Não estudo como eu deveria. Porém, se eu vou no hospital todos os dias, quando eu chego eu fico curioso para estudar aquele caso. Então eu tenho feito isso, eu tenho tentado ir para a prática todos os dias para que eu mantenha a cabeça ocupada e assim eu tenha vontade de ocupar ela cada vez mais. É um bom método esse daí. E aí, sempre lembrar de não deixar de lado também os conteúdos da universidade, que são bastante importantes, querendo ou não. Vez ou outra tem um conteúdo que às vezes a gente enrola um pouco. Nossa, olha esse tema aqui, que chato. Mas ele não Se pode quiser. passar despercebido. Com o tempo, vocês vão aprendendo. Querendo ou não, a gente aprende do que a gente estudou, o que foi útil, o que talvez não tenha sido tão interessante. Vocês vão revisitando os temas várias vezes no decorrer de todo o curso e vai ficando aquilo que realmente importa. Então, sei lá, vários temas eu já estudei 5, 10 vezes. E cada vez que eu estudo eu encontro, olha, isso aqui eu não tinha percebido, isso aqui é bastante importante, isso aqui eu vi um paciente lá na enfermaria e era assim. Tem que ficar revendo. Bem, Judson, obrigado por ter aparecido aí. Nada. Foi um prazer, na verdade, Obrigada. participar. E aqui a gente vai encerrando aí mais um episódio, né? Siga nossas redes sociais, comente, compartilhe, mostre pro teu coleguinha aí que faz medicina o nosso vídeo. De repente ele pode gostar aí das nossas conversas e pede para ele nos seguir lá. Também deixe seu comentário sobre o que você achou, sobre quais são a novidade que você aprendeu aqui sobre o ciclo do internato, quais são as suas dúvidas. A gente vai ficar muito feliz, né, atender vocês, porque fazendo juntos que a gente faz melhor, né, nosso Rapadoc e que foi mais um episódio, né, sobre o ciclo do internato com o Judson. A gente agradece muito a sua presença, viu? Pois valeu, galera. Tchauzinho, mais, gente. Valeu.